né? Sim. A gente, então, dizia das unidades de análise do comportamento, que seria o estímulo e a resposta. Então, os autores do capítulo vão dizer para a gente qual a necessidade, então, de o behaviorismo, ele manter, né, esses dois termos. Então, existem duas razões. A primeira é uma razão metodológica. Então, os analistas experimentais do comportamento tomaram como modo preferencial de investigação um método experimental e analítico. Então, dividir, né, o objeto em dados em duas categorias de análise foram importantes. Então, seria, né, o comportamento dividido em estímulo e resposta. Então, você só pode entender o comportamento entendendo essas duas unidades. São essas unidades separadas que juntas dão origem ao comportamento. Razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados, que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento devido ao uso generalizado. E essa parte aqui eu colei no lugar errado, essa necessidade de dividir o objeto para efeito de investigação, chegando a uma unidade de análise, é parte dessa razão metodológica aqui. Depois ficou popularizado, né, o estímulo-resposta, o SR, e logo, né, faz parte aí da história e se mantiveram, né, esses termos como importantes para a análise do comportamento. Bom, então, como eu disse no início da aula, o behaviorismo ele pode ser dividido em duas perspectivas. O behaviorismo radical, que vai ser esse proposto pelo Skinner, e um behaviorismo metodológico, que foi aquele proposto pelo Watson, mais voltado, então, para o estabelecimento do método, do fortalecimento dessa psicologia científica experimental. Contudo, né, o Skinner ele vai ser considerado o mais importante dos behavioristas que sucederam Watson. Ele viveu de 1904 até 1990, então a morte do Skinner aí é recente, né? O Skinner viveu bastante tempo, 86 anos, e tudo que ele produziu vai ser denominado, então, de behaviorismo radical. O behaviorismo, né, do Skinner, ele tem influenciado muitos psicólogos americanos e de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Então, o Brasil, tradicionalmente, é um país que importa muito conhecimento dos Estados Unidos, né? Não só conhecimento, mas, como em tudo, né, tem os Estados Unidos como referência, em produção de conhecimento também, e na área da psicologia, essa importação é importante, o behaviorismo representa um segmento, né, dessas teorias que são utilizadas aqui no nosso país. Essa linha de estudo ficou conhecida como behaviorismo radical, um termo cunhado pelo próprio Skinner em 45, a época aqui já das guerras, né, para designar uma filosofia da ciência do comportamento, que ele se propôs a defender por meio da análise experimental do comportamento. Então, o Skinner ele vai também manter essa tradição experimental de realizar experimentos em laboratório. Inclusive, quando eu fiz essa disciplina, quando eu estudei, né, a psicologia,
a gente tinha uma disciplina que se chamava psicologia experimental. Então, ela tinha uma parte teórica, que era o estudo desses conceitos de estímulo, de resposta, enfim, e tinha uma parte prática. A parte prática, a gente trabalhava em laboratório, e aí a gente, no início do ano, a gente recebia um ratinho, né, que era criado para esse experimento, então ele nunca tinha tido nenhuma outra experiência na vida, e é importante, os animais utilizados em experimentos assim, eles precisam, né, ter o seu repertório de comportamento aí neutro, básico, porque o objetivo do experimento é o quê, então, né? Reforçar comportamentos, demonstrando, então, que a partir de estímulos, você pode estimular, não provocar, estimular um comportamento, ou você pode extinguir o comportamento, reforçar ou extinguir. Então, a gente recebia esse rato, e aí era terrível, a gente fazia em dupla, né, para escolher quem que ia ter coragem de primeira vez colocar a mão lá na caixa, pegar o rato, para tirar da gaiola, né, e era sempre a mesma pessoa. Se uma pessoa começava a pegar o rato, manipular o rato com a mão, era só ela que ia fazer isso, porque eles percebem a diferença, né? E aí a gente colocava o rato numa caixa, que era uma caixa, então, de vidro, né, em volta, e que era denominada, ou é denominada ainda, de caixa de Skinner. Por que é denominada de caixa de Skinner? Porque foi o Skinner que desenvolveu essa caixa, que é um instrumento para reforçar e condicionar, então, comportamento animal, né? Que no caso seria o rato. Então, o que acontecia com esse rato? Qual que era o experimento que a gente realizava? Esse rato, ele ficava privado de água por 24 horas. Então, se a gente ia ter a disciplina na terça de manhã, na segunda de manhã tinha uma pessoa responsável pelo cuidado do laboratório, dos ratinhos, ele cessava a água dos ratos. Quando a gente ia, então, fazer o experimento no outro dia, esse rato estava com o quê? Estava com sede, ou seja, ele tinha uma necessidade que era a sede. Deixa eu admitir aqui a Natália. Então, a gente inseria esse ratinho que estava com sede nessa caixa do Skinner, e o que tinha nessa caixa? Essa caixa tinha uma alavanca, que a hora que essa alavanca fosse pressionada, uma gotinha de água caía num recipiente ali. Então, quando você coloca o rato vai explorar a caixa, ou seja, ele vai explorar o ambiente. Não foi a gente que ensinou o rato a pressionar a barra. Ele foi mexer, foi explorar a caixa. Nesse momento de exploração, aleatoriamente, ele esbarrou na barra. E o que aconteceu? Ele recebeu a água. Logo, o que o rato passou a fazer? E isso é muito rápido. Pressionar a barra para poder beber água. Então, quando a gente iniciou, né, o experimento, demorou um pouco para ele poder explorar o ambiente e pressionar a barra. Mas depois que ele pressionou e o ambiente respondeu com um reforçador, ou seja, com a água, a gente colocava, depois, nas próximas vezes, a gente colocava o ratinho dentro da caixa e rapidinho ele ia lá, e era muito bonitinho. Ele pressionava, bebia até saciar. Saciou a sede, ele parava de pressionar a barra. Então, com isso, a gente aprendeu o quê? A reforçar um comportamento. Ou seja, oferecendo, quando você quer, então, que uma pessoa se comporte, ou um animal de determinada forma, você vai, então, logo que ele se comporte, oferecer algo que ele queira, que ele tenha necessidade. Não sei se vocês já viram esses programas que mostram animais adestrados.
acho que tem até um quadro no Faustão que mostra isso, né? Então, à medida que o animal ele vai se comportando de determinadas formas, o que o adestrador faz? Oferece o petisco lá, né? O lanchinho lá para o animal se comportar. Então, ele se comporta daquela forma porque ele quer o quê? Ganhar aquele petisco, né? E os seres humanos são assim também. Olha só que beleza, né? Então, quando a gente quer alguma coisa e a gente aprendeu que se comportando de determinadas formas a gente vai obter, sempre que a gente quiser aquilo, a gente vai ter aquele comportamento. Um exemplo que a gente pode dar é da criança que chora quando quer as coisas, né? A criança tem uma necessidade, tá com fome, sei lá, né? E aí ela chora. Chora por quê? Porque a primeira expressão física, né, que a criança tem para lidar com o desconforto. Ela chora. Quando ela chora, a mãe vem e faz o quê? Alimenta. Logo, a criança rapidamente associa o choro ao ato de ser amamentada, a vinda da mãe. E aí ela vai chorar sempre que ela tiver fome. Até ela conseguir, né, falar, né? Algumas crianças param quando conseguem falar, pedir, não precisa mais chorar, pode pedir pela comida, ou podem, inclusive, ir lá, né, no armário buscar. Hoje a gente não chora quando tá com fome, né? Espero eu que vocês não chorem mais, né? Que o repertório de vocês já tenha sido ampliado, que vocês emitam outros comportamentos, né? Como, por exemplo, preparar comida e comprar comida, né? Enfim. Mas pode ser que tenha alguns que chorem ainda. Principalmente quem não gosta de cozinhar, né? E não mora com os pais. Vai dar uma tristeza. Vontade de chorar, mas não resolve, né? A gente sabe que se chorar vai continuar com fome. Se, hipoteticamente, essa criança, ao chorar, não tivesse sido alimentada, o comportamento de chorar não ficaria associado nem à fome, né, como um modo de responder à fome, e nem à obtenção, à satisfação da necessidade. Então, o choro não seria mais emitido. Então, tem crianças que vão generalizando o comportamento de chorar para tudo e os pais vão fazendo o quê? Oferecendo aquilo que a criança quer porque não toleram o choro. Então, a criança está no supermercado, né, por exemplo, e quer alguma coisa, a mãe não compra, não pode comprar, enfim, tem criança que se joga no chão, que esperneia, que chora. Sabe aquelas crianças que você olha e dá raiva na gente, assim, né, do comportamento da criança? Então, por que essa criança se comporta assim? Porque o ambiente está reforçando o comportamento dela. Se não tivesse esse reforçamento, a criança não choraria. Então, a gente aprende isso lá no início do curso, aprendia, né, no início do curso de psicologia, com essa caixa do Skinner, porque o Skinner ele tinha, né, essa demanda aí de uma produção experimental de conhecimento, então ele desenvolve a caixa de Skinner para que os conceitos teóricos dele pudessem ser comprovados com experimentos em laboratório. E a gente utilizava naquele momento os ratinhos. Aí a gente, depois disso, de reforçar, a gente não ensinou o rato a pressionar a barra, né? O rato, sozinho, explorando o ambiente, pressionou. O que a gente fez foi reforçar, dar um reforço, ou seja, aquilo que o rato queria, né? Um reforço positivo, legal. Ele queria aquilo para limitar o comportamento. Depois a gente aprendeu o quê? A extinguir o comportamento do rato.
E como que a gente passou a extinguir o comportamento do rato, né? O rato ia lá, toda vez que ele pressionava a barra, ele levava um choque. Claro que não era um choque de machucar o rato, mas causava um incômodo nele, né? E aí, de novo, pressionava a barra, choque. Pressionava a barra, choque. Depois de vários emparelhamentos, né, entre o comportamento e a resposta ali que ele tinha, logo ele parava de pressionar a barra. Então, mesmo com sede, você colocando ele na caixa, com sede, ele não pressionava mais a barra. O que que a gente fez? A gente extinguiu o comportamento dele de pressionar a barra. Fazendo o quê, né? Um reforçamento negativo, ou seja, oferecendo aquilo que ele não queria, que era o choque. E é muito interessante porque o Skinner, a partir dessas conclusões, ele vai ensinar como, principalmente no âmbito da educação, né, das crianças, a gente pode, então, reforçar ou extinguir um comportamento. E aí ele vai dizer, né, que para a gente extinguir, é muito melhor a gente oferecer um reforço negativo, né, ou seja, algo que não se quer, do que simplesmente punir a criança, batendo, enfim, né, realizando ações nesse sentido, né? Então, por isso que ele é muito utilizado na educação, mas a gente vai falar mais disso, né, em mais detalhes mais para frente. Hoje, pessoal, a gente não faz mais experimentos com ratos, porque ainda bem, né, que a utilização de animais em laboratório foi proibida. Então, hoje, os estudantes de psicologia aprendem isso por um programa de computador. Como funciona esse programa, eu não sei, eu nunca vi, né? Não sou professora dessa disciplina, não conheço, mas eu fico feliz que, porque assim, depois que terminava, a gente tinha a opção de levar o rato para casa, mas se a gente não levasse o rato para casa, ele não servia mais para outros experimentos, porque ele já tinha então sido, o comportamento dele de pressionar a barra já tinha reforçado e já tinha sido extinguido. Ele não daria mais para aproveitar ele. E aí ele era, então, sacrificado, né? Ele era morto com formol, não sei, alguma substância que ele inalava, dormia e aí morria. Não era nada perverso, nada que causava dor nele, mas ele era, então, né, morto. E há muitas discussões até hoje, né, que tem como objetivo, né, uma lei de proteção aos animais e que, não sendo estritamente necessário, né, existindo outras possibilidades, outros recursos para o desenvolvimento, né, do conhecimento, então a preservação do animal é importante. Então, hoje, não usa mais o ratinho. E aí, eu não trouxe meu ratinho para casa na época, porque eu tinha gatos. Se eu trouxesse ele para casa, ele ia morrer como comida de gato, né? Então, eu deixei o ratinho lá. Bom, então, o Skinner ele vai desenvolver a análise experimental do comportamento a partir de dois conceitos importantes, né? O comportamento operante e reflexo ou respondente. Então, existem dois tipos de comportamento que vão ser interessantes aí para o behaviorismo. Para o Skinner, interessa o quê? O comportamento operante, que é aquele que o sujeito intencionalmente emite para alcançar um objetivo, satisfazer uma necessidade, enfim, né? Ou seja, o sujeito opera sobre o ambiente. Mas antes de entender o comportamento operante, a gente precisa compreender o comportamento reflexo ou
respondente. Então, o que seria um comportamento reflexo ou respondente? É uma resposta não voluntária do nosso organismo. Então, se a gente está num ambiente escuro e alguém imediatamente acende a luz, como que a gente reage a isso? Né? A nossa pupila, ela é dilatada e a gente tem um desconforto. É uma reação, é um comportamento do nosso organismo, mas que não é voluntário. Eu não tenho controle sobre isso. Toda vez que a luz incidir sobre a minha pupila, ela vai dilatar, né? A mesma coisa quando a gente vai ao médico, nem sei se faz isso ainda, os médicos batiam aqui no joelho da gente aqui no meio, para que a gente, analisar a nossa ação reflexa, ou seja, o comportamento de erguer a perna, que não é voluntário, a partir de um estímulo ambiental, ou seja, o toque ali no joelho, a nossa perna levanta. Então, existem muitos comportamentos assim, né? Muitas coisas que a gente faz e que não são voluntários, ou seja, que a gente não faz intencionalmente, logo que a gente não tem controle sobre eles. Então, no âmbito do comportamento reflexo respondente, existem aqueles que são incondicionados, ou seja, que a gente não aprendeu, eles nasceram com a gente, tá? São interações estímulo-resposta, ambiente-sujeito incondicionadas, as quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam, ou seja, dão origem a certas respostas do organismo que independem da aprendizagem. Então, a questão da dilatação, da contração da pupila, eu acho que, eu estou falando que a pupila dilata, eu acho que a pupila contrai, né, diante da luz. Ela contrai. Ela contrai, né? E eu estou falando bobagem aqui, vocês nem para me corrigir, né? A pupila contrai, ela dilata, ao contrário, quando tem pouca luminosidade para enxergar melhor. Essa questão do joelho, enfim, né, de sentir frio, são coisas que a gente, né, arrepiar quando tá com frio, são comportamentos, reflexos incondicionados, por quê? Porque a gente não aprendeu eles fazem parte do nosso repertório aí de reações aos estímulos ambientais. Então, como exemplo desses comportamentos, né? A contração das pupilas, quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, eu não preciso nem de uma gota de limão. E aí sim, eu posso falar de um... Desculpa, gente, é meu celular. Aí sim eu posso falar de um estímulo, de um comportamento reflexo condicionado. Por quê? Eu não preciso mais da gota de limão em si para salivar. Eu pensar no limão, ou eu falar a palavra limão, a minha boca já começa a salivar, tanto que eu não gosto de limão por causa disso. Então, uma gota de limão na ponta da língua, o arrepio da pele quando o ar frio nos atinge, né? As famosas lágrimas de cebola e etc. Então, tudo isso são comportamentos reflexos que a gente emite e que fazem parte do nosso repertório, independente de qualquer tipo de aprendizagem. Mas a gente pode ensinar o nosso organismo a ter comportamentos reflexos. E quando esses comportamentos são ensinados, eles se chamam, ou seja, aprendidos, eles vão se chamar comportamento reflexo condicionado. Né? Então, como eles vão ser eles são considerados aqueles comportamentos que são provocados por estímulos que originalmente não eliciavam, ou seja, não originavam respostas em determinado organismo. Eu falei para vocês, né, que hoje eu não preciso da gota de limão. A gota de limão é um estímulo que necessariamente vai levar à salivação. Mas a palavra limão ou imaginar o limão já provoca isso em mim.
Ou seja, a palavra limão é neutra, a imagem do limão é neutra. Ela só vai se tornar um estímulo eliciador se ele for associado ao estímulo real ali, que leva à salivação. Então, eu precisei associar a palavra o sabor do limão na minha boca e a salivação. Agora, eu não preciso mais do limão, só a palavra já faz isso, né, em mim. Então, o comportamento reflexo condicionado, né, ele ocorre quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores. Em certas condições, eles podem eliciar respostas semelhantes às destes. A essas novas interações chamamos de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder à estimulação que antes não respondia. Eu não tenho certeza se foi o Watson que fez esse experimento. Eu acho que sim. O que o Watson fez? Ele pegou um cachorro que estava com fome e aí ele ofereceu comida para o cachorro. Qual foi o comportamento do organismo, né, daquele cachorro diante do estímulo, ou seja, do alimento? O cachorro começou a salivar. Imediatamente à apresentação da comida, do alimento, o Watson tocava um sino. E aí dava comida, o cachorro comia. Ele fez essa experiência várias vezes, ou seja, ele emparelhou o sino à apresentação o quê? Do estímulo eliciador, porque o alimento é o estímulo que vai dar origem à salivação. Só que ele colocava o sino na sequência. Depois de várias repetições, ele retira o alimento e só toca o sino. Então, o sino leva o cachorro a salivar. Então, o sino que antes era um estímulo neutro, que não iria desencadear esse comportamento, passa a desencadear por quê? Porque ele foi pareado várias vezes com o estímulo eliciador. E aí, logo, você não precisa mais mostrar o alimento para o cachorro salivar. O sino já faz essa função. Então, o nosso organismo, ele pode aprender esses comportamentos reflexos. Então, existem aqueles que são independentes do aprendizado e existem aqueles que são condicionados, ou seja, condicionados por variáveis aí ambientais. Mas ambos são comportamentos que nós não temos controle, né? Que a gente emite a partir da estimulação. E aí eu tinha inserido aqui no slide, que eu achei, né? Acho que vai dar para ver sim. Achei que não ia conseguir. Vai. Eu vou passar, então, rapidamente um videozinho para vocês, acho que ele tem 8 minutos, sobre essa discussão que a gente fez até aqui, que vai, né, acho que fazer um fechamento dessas ideias, aí a gente finaliza a aula e continua na semana que vem. Aí dá para vocês darem uma olhada no texto, ler um pouquinho, para a gente poder ir tirando as dúvidas. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Trava então. bastante. Hã? Trava bastante. Vou soltar aqui para ver. Peraí, vamos ver. Melhorou? Eu não tô conseguindo escutar. Acho que não vai dar, então. Porque aqui para mim aparece som. Será que tem um jeito de fazer isso direto? Tenta Projetar mandar o link. direto É, ali? eu ia falar para você mandar o link que você colocou no PowerPoint e colocar no Moodle. É mais fácil. Uhum. Então tá. Eu vou fazer isso então.
E aí vocês assistem esses 2 vídeos. Esse primeiro vai falar dessa diferenciação, vai contar um pouco da história, então, da psicologia do behaviorismo, né, o behaviorismo radical do Skinner e metodológico do Watson. Vai fazer a diferenciação entre comportamento operante e comportamento reflexo, e depois o segundo vídeo é só sobre o comportamento operante, que é o mais importante, então, para o behaviorismo, que é o comportamento que o sujeito emite transformando o ambiente, que ele opera sobre o ambiente, não é um reflexo, é um comportamento ativo do sujeito, né? E aí vocês assistem esses 2 vídeos, são pequenininhos, e a gente continua então na semana que vem. Pode ser? Pode ser. Então tá, eu vou disponibilizar o link lá no Moodle, e o livro já tá lá. E semana que vem também a gente fala das provas, tá? Boa semana para vocês e bons estudos aí. Até semana que vem. Qualquer coisa, mandem mensagem. Para quem ainda está com atividade sem me enviar, pessoal, me enviem até sexta-feira, porque eu preciso fechar a nota de vocês, né? Eu tenho um prazo para isso, inclusive eu vou estender um pouco, então eu ainda vou receber até sexta, que eu vou poder corrigir e lançar a nota. Depois disso, eu não vou receber mais. Então, quem tiver com atividade atrasada, prova, como eu disse para as pessoas que me procuraram. Quem não fez, tem que solicitar via CIGES para eu ter autorização para dar a prova para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.